A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos dando sequência aqui à análise, ao estudo das lições bíblicas desse terceiro trimestre, a razão da nossa fé, assim cremos e assim vivemos. E hoje estaremos analisando a lição de número 8, a Igreja de Cristo. É muito importante esta doutrina para nós que professamos a fé cristã, pois ela nos situa dentro do plano majestoso de Deus, porque Cristo veio resgatar um povo para si, que ele denominou de igreja. O texto áureo da nossa lição, ele vai nos dizer, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aí estou no meio deles. Então, partindo desse princípio, a verdade prática, ela vai estar girando em torno da seguinte ideia. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal Assembleia dos fiéis, redimidos de todas as eras, em todos os lugares. Então, o pastor Ezequias, nesta reflexão, ele vai enfocar o que significa igreja e os elementos que identificam a igreja. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos estar analisando, então, estas duas questões básicas, que mostrar a igreja como corpo de Cristo e os elementos que a identifica. A lição ela vai estar dividida em 3 tópicos distintos, que o primeiro é a comunidade dos fiéis, depois elementos que identificam a igreja e, por último, o corpo de Cristo. Então nós vamos perceber que as pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, elas estão reunidas em Cristo Jesus, e a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, chama fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, é um povo que pertence a Deus por meio de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele informa que está criando esta comunidade, ele dá um nome, a nomenclatura a esta comunidade de igreja. E para isto nós precisamos então entender o significado etimológico desta palavra e a sua devida aplicação à comunidade ou à igreja, comumente como nós chamamos. E segundo a análise que nós fazemos, que a Bíblia, ela basicamente, fundamentalmente, ela foi originalmente escrita predominantemente em 2 idiomas, que é o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Consequentemente, os termos que nós vamos analisar, eles são de raízes hebraica ou da língua grega. E a palavra igreja, ela vem do idioma grego, que significa eclésia. É muito interessante que Jesus, ele disse que edificaria a sua igreja. Então, ele é quem usa esse termo, e esse termo, então, ele fica tecnicamente ligado à igreja. Mas o que era, então, igreja?
essa palavra, qual é o significado? Significa chamados para fora, chamados para fora. E quando nós olhamos para essas questões, esse termo ele era muito comum dentro da cultura grega, desde a época dos grandes filósofos, dentre deles Platão, que quando eles queriam designar uma reunião, e essa reunião muitas vezes era feita em praça pública, eles mandavam os arautos a convocar os cidadãos para que se reunissem na praça pública para tratar das questões da polis ou da cidade. E é por isso que o verbo que é colocado aqui, ekaleo, ele significa chamar ou convocar. E o arauto, ele usava uma expressão que é conhecida também como eklatói. O eklatói era o ato de convocar os cidadãos para a reunião. Então, basicamente, era cidadãos para fora de suas casas para a reunião. Então, Jesus, ele toma esta palavra assim, ó, eu vou edificar a minha igreja. Então, basicamente, ele queria deixar a ideia bem clara que esta reunião, ou este ajuntamento, ou esta assembleia, seria de pessoas que sairia do mundo de pecado, da situação de escravidão e se reuniriam em Cristo. Então esta é a ideia da palavra eclésia, cidadãos que saem para fora de suas casas para reunião. Aplicando dentro do contexto teológico e na visão de Jesus Cristo, ele está dizendo que são pessoas que estão reunidas em torno dele. É por isso que o texto áureo ele é bem claro nesse sentido, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, só se considera a eclésia de Cristo, ou reunidos em Cristo, aqueles que estão em torno do nome dele. E para estar em torno, reunidos em torno do nome de Jesus, precisa primeiramente partir do pressuposto que aceitaram a mensagem do Evangelho, as boas novas, receberam a salvação e também estão inseridos dentro da ordenança do Senhor Jesus Cristo e da ordem que é pregar o Evangelho por todo mundo e sermos também uma comunidade de sacerdotes, santos e adoradores diante dele. Uma outra coisa que ele vem definir aqui é o significado da expressão Santa e Igreja Católica. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente e analisar aqui é de que forma que o Senhor ele está apresentando esse termo aqui. Então vejam só, ele vai dizer que estas palavras, a católica ou a Santa Igreja Católica aparece nos primeiros credos da antiguidade e o termo católicos, que significa universal ou geral, ele tem, na sua literalidade, ele vai dizer que é de acordo com o todo. Então nós precisamos partir do princípio que quando Jesus ele diz que edificaria a sua igreja e depois ele ordena aos membros da igreja inseridos neste corpo que pregassem o evangelho a toda a criatura, em todas as nações, tá? Então pressupõe que não só os cristãos, os crentes, os discípulos daqueles dias eram igreja, mas também ele estava se reportando aos crentes, aos cristãos de todos os tempos e de todas as épocas. Eles estão reunidos
em Cristo Jesus. Então a ideia aqui é a seguinte, que a igreja ela está em todos os continentes, em todas as nações, povos e tribos, aonde tem ali uma pessoa que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e o recebeu como seu Salvador, esta pessoa faz parte da igreja e ela está reunida em Cristo, porque ela saiu do mundo de pecado, saiu das amarras do pecado, da escravidão do pecado e reuniu-se em Cristo. Tá? Então esta é a ideia da palavra católica, é geral ou universal. Tá? Então nós precisamos nos atentar para isso, porque estas palavras, ou esta palavra, ao longo da história da igreja, ela vem mudando de sentido ou de aplicação, porque existem denominações ou organizações que arrogam a si como instituição de serem detentores da catolicidade da igreja. A catolicidade da igreja, ela está inserida em Cristo Jesus, porque foi o Senhor Jesus que edificou a igreja. A igreja não é propriedade do sistema papal ou de uma outra denominação evangélica, assim por diante. A igreja, ela é de Cristo. Então, partindo deste pressuposto, tá, os elementos que vêm identificar a igreja, ou seja, como que a igreja ela pode ser identificada. Que nós temos um contingente de pessoas que aceitaram o eclatói do evangelho, a chamada do evangelho, saíram deste mundo, abandonaram as coisas pecaminosas e hoje elas pertencem a Cristo. Então vejam só, a igreja ela precisa ser identificada. Então se a igreja de Cristo ela é um ajuntamento ou a congregação ou uma assembleia de pessoas que se reúnem em torno de Cristo, tá? Então precisamos então entender dentro da doutrina da igreja que não é simplesmente uma reunião ocasional ou uma assembleia ocasional de salvos. O que nós entendemos é que é uma congregação permanente, porque quando nós pegamos ali o terceiro tópico da lição, ele vai mostrar que a igreja ela é caracterizada como corpo de Cristo. E corpo é um organismo vivo, onde as partes elas não podem se desintegrarem, elas não podem saírem deste conjunto, porque senão ela morre ou o corpo deixa de funcionar. Tá? Então, esta reunião ou esta assembleia não é algo ocasional, é algo permanente. Então, tem aqui a designação da instituição que foi criada por Cristo. Então, os que fazem parte da igreja são pessoas regeneradas, pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo e o Espírito Santo fez o que? Regenerou, mudou de vida essas pessoas e elas estão agora inseridas no corpo de Cristo. Por outro lado, a igreja, ou esta assembleia, ou esta comunidade, ou este ajuntamento, é diferente de qualquer outra instituição, como Estado, família, ONG, associações. E o que nós vemos hoje igrejas locais que elas não têm característica, os elementos que a identifica como igreja de Cristo. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado com isto. Tá? Hoje estão querendo deturpar o verdadeiro caráter da igreja, chegando ao cúmulo
de reduzir a igreja à agremiação e usando títulos de denominações esdrúxulos que não combinam com a verdadeira natureza da igreja. Então, quando nós pensamos ou analisamos esses aspectos, que a lição ela vai mostrar que um dos elementos que identifica a igreja são as ordenanças da igreja, né? Que nós temos aí o batismo, a ceia do Senhor, a adoração. Tá? Hoje existem igrejas que são muito técnicas, que são agremiações que não se preocupam com o verdadeiro serviço a Deus. O verdadeiro, porque se nós reunimos em torno de Cristo, tá? Todo o serviço que nós estamos prestando, ele deve ser a Cristo. É por isso que a igreja ela é chamada de a família de Deus. Tá? Então, para nós entendermos um pouco essa questão, nós vamos ver que a igreja ela tem duas faces. Tá? Duas faces. A primeira face da igreja ela é orgânica, que é o corpo místico de Cristo, tá? Composta de salvos de todos os tempos e de todas as épocas. Tá? E o outro lado, nós temos a outra face da igreja é a igreja visível, que é aspectual, que é denominacional. E dentro desse aspecto local, é que a igreja ela exerce a adoração, que ela participa das ordenanças, do ato do batismo, da ingressão de novos crentes e também participando do sacramento da Santa Ceia do Senhor. Tá? Então a igreja, no aspecto visível, ela tem essas questões aí. Então ela abrange alguns elementos que a igreja ela está em todo o mundo. Ela não é do mundo, mas ela está em todo o mundo, porque o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Por outro lado, ela está inserida no tempo. Está inserida no tempo e no espaço. Por exemplo, nós podemos identificar as ações da igreja no primeiro século, segundo, terceiro e sucessivamente chegando até no século 21. Então, partindo desse princípio, ela está no tempo e no espaço. Ela tem um espaço geográfico. Nós temos aqui as igrejas brasileiras, que são igrejas locais, e também ligada a uma estrutura denominacional, e com estatutos e todas essas particularidades. Mas, acima disto, é uma igreja invisível, porque o crente, aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele faz parte de uma assembleia mística, que Cristo é o corpo. Partindo desse pressuposto também, ela tem algumas características fundamentais. Ela é uma igreja que tem unidade, tá? Independentemente da questão denominacional, local, no espaço, no tempo, tem a sua história, cada denominação tem a sua história e assim por diante, mas ela é una, ela está unida, centralizada em Cristo Jesus. Uma outra coisa que nós podemos perceber aqui é a questão da santidade. A igreja, ela deve ser santa em todo o tempo, em qualquer espaço em que ela esteja. E também tem a questão da apostolicidade. Tá? Nós vamos perceber que o início da igreja ela teve uma função, ou os apóstolos do Senhor Jesus tiveram um trabalho muito decisivo e operante na edificação da igreja, na estruturação da igreja e também, como nós já vimos, a sua catolicidade. A igreja, ela tem o seu aspecto universal. A igreja, ela pode estar em todos os lugares. É por isso que ela tem esse aspecto local, aonde os crentes, eles se reúnem
para adorar, para louvar o nome do Senhor. Isso não quer dizer que determinada denominação ou determinado grupo é melhor ou pior, desde que estejam reunidos em torno do nome de Cristo. Então a grande diferença é essa. A igreja verdadeira, ela é caracterizada por pessoas salvas, redimidas, santificadas e que se reúnem em torno do nome de Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Uma outra coisa que vem caracterizar a igreja de Cristo também são pelo menos 3 ou 4 palavrinhas, que é querigma, koinonia, morturia e diaconia. A igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, ela tem algumas responsabilidades. E estas responsabilidades, elas estão inseridas nestas 4 palavras, que é o querigma, que é a proclamação do Evangelho, tá? E uma das finalidades da proclamação do Evangelho aqui, qual é? É convidar as pessoas que estão mortas em delitos e em pecados para saírem da condição que estão escravizadas pelo pecado e aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando elas fazem isto, elas saem da condição que estão e reúnem-se em Cristo. É por isso que uma das particularidades da salvação se chama vocação ou chamado, que é o eclatório, o Senhor chamando a pessoa para se reunir em Cristo. E depois tem a koinonia, que está relacionado aqui à comunhão, uma vida de comunhão com Deus. E esta comunhão, ela independe, meus amados irmãos, das nossas diferenças, da nossa personalidade, porque o Espírito Santo que atua, que nos coloca em Cristo, no corpo de Cristo, quando nós pegamos aqui o texto básico da lição, em 1 Coríntios 12, ele vai deixar muito claro isto, que a inserção no corpo de Cristo, Paulo vai dizer, porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E aí depois ele vai dizer no versículo 20, agora pois há muitos membros, mas um corpo. E o versículo 27, ele conclui dizendo, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, nós fazemos parte de um todo, estamos reunidos, congregados em Cristo, mas nós temos o que? A nossa individualidade. Tá? Então, como nós vamos estar ajustados neste corpo ou nesta assembleia? É pelo um ato do Espírito Santo que, após operar a salvação em nós, nos justificando diante de Deus, nos regenerando, nos santificando, ele nos coloca no corpo de Cristo com funções específicas e nós temos condições de operar de forma harmoniosa no corpo de Cristo. Isso é a ideia de koinonia, de comunhão. Nós estamos dentro desse corpo místico cujo Cristo é o cabeça. E depois nós temos a palavra diaconia, que fala o quê? Dos serviços que nós prestamos para o reino do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdote, somos uma geração sacerdotal e aonde nós estamos executando, prestando os serviços para o nosso Deus. Então vocês percebem que a igreja de Cristo,
tá? Ela, dentro do seu aspecto místico e do seu aspecto local. Então não tem como você ter a noção exata do corpo místico de Cristo se você não demonstrar isso na comunidade ou na igreja local. Então, partindo desse princípio, e já encerrando a nossa reflexão aqui, veremos então que a igreja ela tem um caráter profético, porque nós estamos para anunciar as virtudes, os oráculos de Deus, e Deus ele conta com a igreja para que o seu reino seja implantado, porque nós anunciamos as coisas que haverão de vir e também anunciamos a salvação aos pecadores, aqueles que não têm Jesus, para que se arrependam e aceitam as prerrogativas do Evangelho. Por outro lado, nós vimos também que a igreja ela tem um caráter histórico, ela nunca deixou de ser igreja de Cristo, não obstante a evolução histórica, os problemas históricos, as interferências humanas dentro do contexto da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver isto. Mas a igreja é de Cristo, foi Cristo que diz, edificarei a minha igreja. Tá? Existem pessoas que dizem que estão decepcionados com a igreja de Cristo. Ela pode estar decepcionada com certas denominações, com certos líderes religiosos, mas em hipótese alguma a pessoa ela pode dizer que está decepcionada com a igreja de Cristo, porque esta é intocável, esta é imaculada e cujo cabeça é Cristo. Cristo é Deus, é onisciente, é onipresente e ele conhece todas as coisas. E uma outra coisa, a igreja também ela tem o seu caráter universal. E é por isso que na diaconia ela faz missões, ela envia missionários para outros locais, até mesmo distante, para outros continentes, porque tem esta visão que ela tem um caráter universal. Então, partindo desse princípio, nós então vamos perceber que dentro dos objetivos da lição, ela demonstra exatamente que o significado da palavra eclésia é que a igreja é um conjunto de pessoas alcançadas pelo Evangelho, foram convencidas pelo Espírito Santo e se converteram. Então saíram do mundo, do sistema de pecado, da vida de pecado e se reuniram em Cristo Jesus. Então, em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os espaços, a Igreja de Cristo está presente através das igrejas locais. E por último, nós vimos os elementos que identificam a igreja e nos coloca como membros, como templo de Deus, e o Senhor habita, é morada de Deus. Então, a ideia aqui, quando dizemos que a igreja ela é morada, é templo do Espírito Santo ou morada de Deus, você tem que analisar aqui o caráter místico. Cristo é o cabeça e o Espírito Santo está atuando em nossas vidas e nos colocando dentro deste maravilhoso corpo ou desta instituição divina que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus em Cristo nos ajude. Amém.